Capítulo 8. A evidência psicológica. Jesus estava louco quando afirmou ser o Filho de Deus. Quando um psicólogo ou psiquiatra testemunha, ele deve usar um chapéu em forma de cone que não tenha menos de 2 pés de altura. A superfície do chapéu deve ser impressa com estrelas e raios. Além disso, ele deverá usar uma barba branca que não tenha menos de 18 polegadas de comprimento. E deverá pontuar elementos cruciais de seu testemunho, espetando o ar com uma varinha. Sempre que um psicólogo ou psiquiatra fornecer testemunho, o oficial de justiça deverá simultaneamente apagar as luzes do tribunal e dar 2 batidas em um gongue chinês. Ao sugerir esta emenda aos estatutos estaduais em 1997, o senador do estado do Novo México, Duncan Scott, não deixou dúvidas sobre sua atitude em relação a especialistas que testemunham que os réus estão insanos e, portanto, não são legalmente responsáveis por seus crimes. Aparentemente, o cinismo de Scott era compartilhado pela maioria de seus colegas. Eles votaram a favor desta proposta em tom de brincadeira. A piada chegou até a Câmara dos Representantes, que eventualmente a bloqueou de se tornar lei. É verdade que há um subtexto de ceticismo nos tribunais em relação a psiquiatras e psicólogos que testemunham sobre o estado mental dos réus, sua capacidade de cooperar com seu advogado na preparação de sua defesa e se estavam legalmente insanos no momento em que cometeram seu crime. Mesmo assim, a maioria dos advogados reconhece que os profissionais de saúde mental oferecem insights importantes para o sistema de justiça criminal. Lembro-me de um caso em que uma dona de casa de temperamento calmo foi acusada de assassinar seu marido. À primeira vista, ela não parecia diferente da mãe de ninguém. Bem vestida, agradável, bondosa, parecendo como se tivesse acabado de sair de casa para assar um novo lote de biscoitos de chocolate para as crianças do bairro. Eu ri quando um psicólogo testemunhou que ela estava mentalmente incapaz de ser julgada. Então, seu advogado a colocou no banco de testemunhas. Inicialmente, seu testemunho era claro, racional e lúcido. No entanto, isso se tornou cada vez mais bizarro, enquanto ela descrevia, calmamente e com grande seriedade, como havia sido agredida por uma sucessão de indivíduos famosos, incluindo Dwight Eisenhower e o fantasma de Napoleão. Quando ela terminou, ninguém na sala de tribunal duvidava que ela estava totalmente desconectada da realidade. O juiz a internou em uma instituição mental até que ela estivesse bem o suficiente para enfrentar as acusações contra ela. As aparências podem enganar. É trabalho do psicólogo olhar além da fachada do réu e tirar conclusões sobre sua condição mental. É uma ciência imprecisa, o que significa que erros e até abusos podem ocorrer. Mas, no geral, o testemunho psicológico oferece importantes salvaguardas para os réus. Como tudo isso se relaciona com Jesus. No capítulo anterior, Dr. Ben Witherington III apresentou evidências convincentes de que até mesmo o material mais antigo sobre Jesus mostrava que ele afirmava ser Deus encarnado. Isso naturalmente levanta a questão de se Jesus estava louco quando fez essas afirmações. Em busca da avaliação de um especialista sobre o estado mental de Jesus, dirigi-me a um edifício de escritórios nos subúrbios de Chicago para obter o testemunho de uma das principais autoridades do país em questões psicológicas. A 7ª entrevista, Gary R. Collins, Ph.D., com um mestrado em psicologia pela Universidade de Toronto e um doutorado em psicologia clínica pela Universidade de Purdue. Collins tem estudado, ensinado e escrito sobre o comportamento humano por quase meio século. Ele foi professor de psicologia na Trinity Evangelical Divinity School por 2 décadas, a maior parte desse tempo como presidente de sua divisão de psicologia. Uma pessoa cheia de energia e entusiasmo, Collins é um autor prolífico. Ele escreveu quase 150 artigos para revistas e outros periódicos. Foi editor da Christian Counseling Today e editor colaborador do Journal of Psychology and Theology. Ele também produziu impressionantes 45 livros sobre tópicos relacionados à psicologia, incluindo The Magnificent Mind, Family Shock, Can You Trust Psychology? E o clássico livro didático Christian Counseling, A Comprehensive Guide.
Além disso, ele foi editor-geral da série de 30 volumes, Resources for Christian Counseling, uma coleção de livros para profissionais de saúde mental. Encontrei Collins em seu escritório claro e arejado na American Association of Christian Counselors, uma sociedade de 15 mil membros, da qual ele foi o presidente. Com cabelo grisalho e óculos com armação prateada, ele estava elegante em um suéter de gola alta marrom, um paletó de espinha de peixe e calças cinzas. Desculpe, sem chapéu pontudo ou barba branca longa. Comecei nossa entrevista gesticulando para a janela, onde a neve caía suavemente sobre as árvores perenes. Alguns quilômetros naquela direção há uma instituição mental estadual, eu disse. Se fôssemos até lá, tenho certeza de que encontraríamos algumas pessoas que afirmam ser Deus. Diríamos que elas estão insanas. Jesus disse que era Deus. Ele também era louco. Se você quer a resposta curta, disse Collins com uma risada, é não. Mas eu insisti. Este é um tópico legítimo que merece uma análise mais aprofundada. Especialistas dizem que pessoas que sofrem de psicose delirante podem parecer racionais na maior parte do tempo, mas podem ter crenças grandiosas de que são indivíduos superiores. Alguns podem até atrair seguidores que acreditam que são gênios. Talvez tenha sido isso que aconteceu com Jesus, eu sugeri. Bem, é verdade que pessoas com dificuldades psicológicas costumam afirmar ser alguém que não são, respondeu Collins, enquanto entrelaçava as mãos atrás da cabeça. Às vezes eles afirmam ser o próprio Jesus, ou presidente dos Estados Unidos, ou alguém famoso, como Lee Strobel, ele brincou. No entanto, ele continuou, os psicólogos não se baseiam apenas no que uma pessoa diz, eles vão muito mais fundo do que isso. Eles observarão as emoções de uma pessoa, porque indivíduos perturbados frequentemente mostram depressão inadequada, ou podem estar veementemente irritados, ou talvez estejam atormentados pela ansiedade. Mas olhe para Jesus. Ele nunca demonstrou emoções inadequadas. Por exemplo, ele chorou na morte de seu amigo Lázaro. Isso é natural para um indivíduo emocionalmente saudável. Ele certamente ficou irritado em algumas ocasiões, eu afirmei. Sim, ele ficou, mas era um tipo saudável de raiva contra as pessoas que se aproveitavam dos oprimidos, enchendo os bolsos no templo. Ele não estava apenas irritado de forma irracional porque alguém o estava aborrecendo. Essa foi uma reação justa contra a injustiça e o tratamento flagrante das pessoas. Outras pessoas iludidas terão percepções erradas, ele acrescentou. Elas pensam que as pessoas estão observando-as ou tentando pegá-las quando não estão. Elas estão desconectadas. Elas entendem mal as ações de outras pessoas e as acusam de coisas que não têm a intenção. Novamente, não vemos isso em Jesus. Ele estava obviamente em contato com a realidade. Ele não era paranoico, embora entendesse corretamente que havia alguns perigos muito reais ao seu redor. Ou pessoas com dificuldades psicológicas podem ter distúrbios de pensamento. Elas não conseguem manter conversas lógicas. Elas saltam para conclusões erradas. Elas são irracionais. Não vemos isso em Jesus. Ele falava de forma clara, poderosa e eloquente. Ele era brilhante. E tinha insights absolutamente incríveis sobre a natureza humana. Outro sinal de distúrbios mentais é o comportamento inadequado, como se vestir de forma estranha, não conseguir se relacionar socialmente com os outros. O comportamento de Jesus estava bem alinhado com o que seria esperado, e ele tinha relacionamentos profundos e duradouros com uma ampla variedade de pessoas de diferentes origens. Ele fez uma pausa, embora eu sentisse que ainda não havia terminado. Eu o incentivei a continuar perguntando: o que mais você observa sobre ele? Collins olhou pela janela para a bela e pacífica paisagem coberta de neve. Quando ele retomou, era como se estivesse relembrando. Um velho amigo. Ele era amoroso, mas não deixou que sua compaixão o imobilizasse. Ele não tinha um ego inflado, mesmo estando frequentemente cercado por multidões adoradoras. Ele manteve o equilíbrio, apesar de um estilo de vida muitas vezes exigente. Ele sempre soube o que estava fazendo e para onde estava indo. Ele se importava profundamente com as pessoas, incluindo mulheres e crianças, que não eram vistas como importantes naquela época.
Ele foi capaz de aceitar as pessoas, sem apenas ignorar seu pecado. Ele respondeu aos indivíduos com base em onde estavam e no que precisavam de forma única. Então, doutor, qual é o seu diagnóstico? Eu perguntei a ele. No geral, eu simplesmente não vejo sinais de que Jesus estivesse sofrendo de qualquer doença mental conhecida. Ele concluiu, acrescentando com um sorriso. Ele era muito mais saudável do que qualquer outra pessoa que eu conheço, incluindo eu. É verdade que, ao olharmos para a história, não vemos sinais óbvios de delírio em Jesus. Mas e quanto às pessoas que interagiam diretamente com ele, o que elas viam de seu ponto de vista muito mais próximo? Algumas pessoas que estavam presentes no primeiro século discordariam veementemente de você. Eu apontei para Collins. Eles concluíram que Jesus era louco. João 10, versículo 20, nos diz que muitos judeus pensavam que ele estava possuído por demônios e era louco. Essas são palavras fortes. Sim, mas isso está longe de ser um diagnóstico de um profissional de saúde mental treinado, contra-argumentou Collins. Olhe para o que motivou essas palavras. O ensino profundo e comovente de Jesus sobre ser o bom pastor. Eles estavam reagindo porque suas afirmações sobre si mesmo estavam tão além de sua compreensão do normal, não porque Jesus estivesse verdadeiramente desequilibrado mentalmente, e note que seus comentários foram imediatamente desafiados por outros, que disseram no versículo 21, essas não são as palavras de um homem possuído por um demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Por que isso é significativo? Eu perguntei. Porque Jesus não estava apenas fazendo afirmações absurdas sobre si mesmo. Ele as apoiava com atos miraculosos de compaixão, como curar os cegos. Você vê, se eu afirmasse ser o presidente dos Estados Unidos, isso seria loucura. Você olharia para mim e não veria nenhum dos atributos do cargo de presidente. Eu não pareceria como presidente. As pessoas não aceitariam minha autoridade como presidente. Nenhum agente do serviço secreto estaria me protegendo. Mas, se o verdadeiro presidente afirmasse ser presidente, isso não seria loucura porque ele é presidente e haveria muitas evidências que confirmariam isso. De maneira análoga, Jesus não apenas afirmou ser Deus. Ele sustentou isso com feitos incríveis de cura, com demonstrações impressionantes de poder sobre a natureza, com ensinamentos transcendentais e sem precedentes, com percepções divinas sobre as pessoas, e, por fim, com sua própria ressurreição dos mortos. O que, absolutamente mais ninguém conseguiu duplicar. Então, quando Jesus afirmou ser Deus, não era loucura, era a verdade. No entanto, o apelo de Collins aos milagres de Jesus abriu a porta para outras objeções. Algumas pessoas tentaram desacreditar esses milagres que ajudam a autenticar a afirmação de Jesus de ser o Filho de Deus. Eu disse, puxando um livro da minha maleta. Li para ele as palavras do cético Charles Templeton. Muitas doenças, então e agora, eram psicossomáticas e podiam ser curadas, quando a percepção do sofredor mudava. Assim como hoje, um placebo prescrito por um médico em quem o paciente tem fé pode afetar uma cura aparente. Em um tempo antigo, a fé no curador poderia banir sintomas adversos. Com cada sucesso, a reputação do curador cresceria e seus poderes se tornariam, como consequência, mais eficazes. Isso, eu perguntei, explica os milagres que supostamente sustentam a afirmação de Jesus de ser o Filho de Deus. A reação de Collins me surpreendeu. Eu não teria muita discordância com o que Templeton escreveu, respondeu Collins. Você não teria. Não realmente. Jesus poderia ter curado às vezes por sugestão. Eu não tenho problema com isso. Às vezes, as pessoas podem ter uma doença induzida psicologicamente. E se eles obtiverem um novo propósito para viver, uma nova direção, eles não precisam mais da doença. O efeito placebo. Se você acha que vai melhorar, muitas vezes você realmente melhora. Isso é um fato médico bem estabelecido. E quando as pessoas vinham a Jesus, acreditavam que ele poderia curá-las. Então ele o fez. Mas o fato permanece, independentemente de como ele fez isso, Jesus os curou. Claro, ele rapidamente acrescentou, isso não explica todas as curas de Jesus. Muitas vezes, uma cura psicossomática leva tempo.
As curas de Jesus foram espontâneas. Muitas vezes, pessoas que são curadas psicologicamente têm seus sintomas retornando alguns dias depois, mas não temos nenhuma evidência disso. E Jesus curou condições como cegueira permanente e lepra, para as quais uma explicação psicossomática não é muito provável. Além disso, ele trouxe pessoas de volta dos mortos, e a morte não é um estado induzido psicologicamente. Além disso, você tem todos os seus milagres da natureza, o acalmar do mar, transformar água em vinho, lhes desafiam respostas naturalistas. Bem, talvez. No entanto, a menção de Collins ao milagre de transformar água em vinho trouxe à tona outra possível explicação para os feitos incríveis de Jesus. Você já viu um hipnotista de palco dar água a alguém que ele colocou em transe? E então sugerir a eles que estavam bebendo vinho, eles estalam os lábios, ficam alegres, começam a se sentir intoxicados, como se estivessem tomando um Bordeaux barato. O autor britânico Ian Wilson levantou a questão de saber se foi assim que Jesus convenceu os convidados do casamento em Caná de que ele transformou jarros de água na melhor bebida fermentada. Na verdade, Wilson discute a possibilidade de que Jesus pode ter sido um mestre hipnotista, o que poderia explicar os supostos aspectos sobrenaturais de sua vida. Por exemplo, a hipnose poderia explicar seus exorcismos, sua transfiguração, durante a qual 3 de seus seguidores viram seu rosto brilhar e suas vestes brilharem como a luz, e até mesmo suas curas. Como evidência, Wilson cita o exemplo moderno de um garoto de 16 anos cuja grave doença de pele foi inexplicavelmente curada através de sugestão hipnótica. Talvez Lázaro não tenha realmente voltado dos mortos. Ele não poderia estar em um transe semelhante à morte que foi induzido pela hipnose. Quanto à ressurreição, Jesus poderia ter condicionado efetivamente os discípulos a alucinar suas aparições em resposta a certos sinais pré-arranjados. A quebra do pão, por um período predeterminado após sua morte, especulou Wilson. Isso até explicaria a enigmática referência nos evangelhos à incapacidade de Jesus de realizar muitos milagres em sua cidade natal, Nazaré. Disse Wilson. Jesus falhou precisamente onde, como hipnotista, mais esperaríamos que ele falhasse. Entre aqueles que o conheciam melhor. Aqueles que o viram crescer como uma criança comum. Em grande parte, a taxa de sucesso de qualquer hipnotista é responsável pelo assombro e mistério com que ele se cerca, e esses fatores essenciais estariam completamente ausentes na cidade natal de Jesus. Você tem que admitir, eu disse a Collins, que essa é uma maneira bastante interessante de tentar explicar os milagres de Jesus. Havia uma expressão de incredulidade em seu rosto. Esse cara tem muito mais fé na hipnose do que eu, exclamou ele. Embora seja um argumento inteligente, simplesmente não resiste à análise. Está cheio de falhas. 1 a 1. Collins começou a enumerá-las. Primeiro, há o problema de um monte de pessoas sendo hipnotizadas. Nem todo mundo é igualmente suscetível. Hipnotistas de palco falam em um certo tom de voz suave para o público e observam pessoas que parecem estar respondendo. E então, eles escolherão essas pessoas como seus voluntários, porque são facilmente suscetíveis à hipnose. Em um grande grupo, muitas pessoas são resistentes. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, havia 5.000 testemunhas. Como ele poderia tê-los hipnotizado todos? Segundo, a hipnose geralmente não funciona em pessoas que são céticas e duvidosas. Então, como Jesus hipnotizou seu irmão Tiago, que duvidou dele, mas depois viu o Cristo ressuscitado? Como ele hipnotizou Saulo de Tarso, o oponente do cristianismo, que nunca havia conhecido Jesus, até vê-lo após sua ressurreição? Como ele hipnotizou Tomé, que era tão cético, que não acreditaria na ressurreição, até colocar seus dedos nos buracos dos pregos nas mãos de Jesus? Terceiro, em relação à ressurreição, a hipnose não explicaria o túmulo vazio. Entrei na conversa. Suponho alguém poderia alegar discípulos foram hipnotizados. Imaginar túmulo estava vazio, ofereci.
Mesmo que isso fosse possível, Collins respondeu, Jesus certamente não poderia ter hipnotizado os fariseus e as autoridades romanas, e eles teriam se apressado em apresentar seu corpo se ele tivesse permanecido no túmulo. O fato de que não o fizeram nos diz que o túmulo estava realmente vazio. Quarto, para o milagre de transformar água em vinho. Jesus nunca se dirigiu aos convidados do casamento. Ele nem mesmo sugeriu aos servos que a água havia sido transformada em vinho. Ele apenas lhes disse para levar um pouco de água ao mestre da festa. Ele é quem o provou e disse que era vinho, sem nenhuma sugestão anterior. Quinto, a cura da pele que Wilson menciona não foi espontânea. Foi, na verdade, eu disse. O British Medical Journal afirma que levou 5 dias após a hipnose para a pele reptiliana, chamada ictiose, cair do braço esquerdo do adolescente e vários dias a mais para a pele parecer normal. A taxa de sucesso hipnótico para tratar outras partes de seu corpo várias semanas foi de 50% a 95%. Compare isso, disse Collins, com Jesus curando 10 leprosos em Lucas 17. Eles foram curados instantaneamente e 100%. Isso não é explicável apenas pela hipnose, nem a cura de um homem com a mão ressequida em Marcos 3. Mesmo que as pessoas estivessem em transe e pensassem que sua mão havia sido curada, descobririam a verdade. A hipnose não dura muito tempo. E, finalmente, os evangelhos registram todo tipo de detalhes sobre o que Jesus disse e fez, mas nunca o retratam dizendo ou fazendo algo que sugira que ele estava hipnotizando as pessoas. Eu poderia continuar. Eu ri. Eu te disse que era uma explicação interessante. Eu não disse que era convincente. Eu disse. No entanto, livros estão sendo escritos para promover esse tipo de ideia. É simplesmente incrível para mim, respondeu Collins, como as pessoas se agarram a qualquer coisa, a tentar desmentir os milagres de Jesus. Antes de terminarmos nossa entrevista, eu queria aproveitar a experiência psicológica de Collins em mais uma área que os céticos acham preocupante. Jesus era um exorcista, observei. Ele falava com demônios e os expulsava das pessoas que supostamente possuíam. Mas é realmente racional acreditar que espíritos malignos são responsáveis por algumas doenças e comportamentos bizarros. Collins não ficou perturbado com a pergunta. A partir das minhas crenças teológicas, aceito que demônios existem, ele respondeu. Vivemos em uma sociedade na qual muitas pessoas acreditam em anjos. Elas sabem que existem forças espirituais por aí, e não é muito difícil concluir que algumas podem ser malévolas. Onde você vê Deus agindo, às vezes essas forças estão mais ativas, e é isso que provavelmente estava acontecendo na época de Jesus. Notei que Collins havia se referido às suas crenças teológicas e não à sua experiência clínica. Você, como psicólogo, já viu alguma evidência clara do demoníaco? Perguntei. Eu não vi, pessoalmente. Mas então, eu não passei toda a minha carreira em ambientes clínicos, ele disse. Meus amigos que trabalham na clínica disseram que às vezes eles viram isso. E essas não são pessoas que estão inclinadas a ver um demônio por trás de cada problema. Eles tendem a ser céticos. O psiquiatra M. Scott Peck escreveu um pouco sobre esse tipo de coisa em seu livro Pessoas da Mentira. Eu apontei que Ian Wilson, ao sugerir que Jesus pode ter usado hipnose para curar pessoas que apenas acreditavam estar possuídas, disse de forma desdenhosa que nenhum indivíduo real explicaria um estado de possessão como o trabalho de demônios reais. Até certo ponto, você encontra o que se propõe a encontrar, disse Collins em resposta. Pessoas que negam a existência do sobrenatural encontrarão de alguma forma, não importa quão fantasiosa, uma explicação para uma situação que não envolva o demoníaco. Eles continuarão dando medicação, continuarão drogando a pessoa, mas ele ou ela não melhora. Existem casos que não respondem ao tratamento médico ou psiquiátrico normal. Os exorcismos de Jesus poderiam realmente ter sido curas psicossomáticas, eu pergunto. Sim, em alguns casos, mas novamente, você precisa olhar para todo o contexto. E quanto ao homem que estava possuído, e Jesus enviou os demônios para os porcos, e os porcos correram para o penhasco. O que está acontecendo se isso foi uma situação psicossomática?
Eu acho que Jesus realmente expulsou demônios, e eu acho que algumas pessoas fazem isso hoje. Ao mesmo tempo, não devemos ser muito rápidos em chegar a uma conclusão demoníaca quando enfrentamos um problema recalcitrante. Como C.S. Lewis disse, existem dois erros iguais e opostos em que podemos cair em relação aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e não saudável por eles. Eles mesmos ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros. Você sabe, Gary, essa ideia pode ser aceita na Associação Americana de Conselheiros Cristãos, mas os psicólogos seculares considerariam racional acreditar no demoníaco. Eu perguntei. Eu pensei que Collins poderia se ofender com a pergunta, que soou mais condescendente do que eu pretendia, mas ele não se ofendeu. É interessante como as coisas estão mudando, ele refletiu. Nossa sociedade hoje está envolvida na espiritualidade, um termo que pode significar quase qualquer coisa, mas reconhece o sobrenatural. É muito interessante o que os psicólogos estão acreditando hoje em dia. Alguns estão interessados em coisas místicas orientais. Alguns falam sobre o poder dos xamãs de influenciar a vida das pessoas. Enquanto se 25 anos atrás, a sugestão de atividade demoníaca teria sido imediatamente descartada, muitos psicólogos estão começando a reconhecer que talvez haja mais coisas no céu e na terra do que nossas filosofias podem explicar. Collins e eu nos afastamos um pouco do ponto original da nossa entrevista. Enquanto pensava sobre nossa conversa, enquanto dirigia para casa, voltei à questão central que me trouxe até ele. Jesus afirmou ser Deus. Ninguém está sugerindo que ele foi intencionalmente enganoso. E agora Collins concluiu, com base em 35 anos de experiência psicológica, que ele não estava mentalmente capacitado. No entanto, isso me deixou com uma nova pergunta. Jesus cumpriu os atributos de Deus. Afinal, é uma coisa afirmar a divindade. É bem diferente incorporar as características que fazem Deus, Deus. Em um semáforo, tirei um caderno da minha maleta e rabisquei uma nota para mim mesmo. Encontrar D.A. Carson. Eu sabia que queria conversar com um dos principais teólogos do país sobre o próximo assunto. Enquanto isso, minha conversa com Gary Collins me levou a passar a noite relendo cuidadosamente os discursos de Jesus. Não consegui detectar sinais de demência, delírios ou paranoia. Pelo contrário, fui tocado mais uma vez por sua profunda sabedoria, suas percepções extraordinárias, sua eloquência poética e sua profunda compaixão. O historiador Philip Schaff disse isso melhor do que eu posso. É um intelecto assim, claro, como o céu, revigorante como o ar da montanha, afiado, e penetrante como uma espada, completamente saudável e vigoroso. Sempre pronto e sempre autocontrolado, sujeito a uma ilusão radical e muito séria sobre seu próprio caráter e missão. Imaginação. Absurda,